Preparem o coração, meu povo, porque o capítulo de hoje de Quem Ama Cuida é daqueles que a gente assiste com a mão na boca. O homem que comprou testemunha, que comprou juiz, que destruiu a vida de uma mulher inocente com uma canetada e um sorriso de terno caro. Esse homem hoje desce do carro e encontra um paredão de câmeras esperando por ele. Isso mesmo que vocês ouviram. Ademir, o advogado todo-poderoso, o intocável, aquele que se achava dono da lei, vai ter que atravessar a pé o corredor da vergonha diante da imprensa de São Paulo inteira. E do outro lado da rua, escondida atrás de um poste, com o irmão ao lado e o coração batendo descompassado, está a Adriana, a mulher que ele mandou para a cadeia por 12 anos, assistindo à queda do próprio carrasco. Mas segurem-se na cadeira, porque isso é só o começo. Hoje tem anel falso, tem filha confessando a mãe, tem casamento afundando, tem sequestro revelado e tem uma cena final que vai deixar todo mundo de queixo caído. Vem comigo que eu vou contar tudo, cena por cena. E tudo começa naquela manhã pesada, em frente à delegacia. Ademir chega no carro, ajeita a gravata, respira fundo e quando a porta se abre, é o caos. Microfones apontados na cara dele, flashes disparando, repórteres gritando por cima uns dos outros. Doutor Ademir, o senhor confirma as acusações de assédio? Doutor, é verdade que outras mulheres vão prestar queixa? Doutor, uma palavra para as vítimas. E ele, meus amigos, ele que passou a vida inteira dando entrevista sorrindo, agora abaixa a cabeça, levanta a mão na frente do rosto e tenta abrir caminho na marra. Sem comentários, eu disse sem comentários, ele grita, e a voz sai trêmula, sai rachada, sai de um homem que está entendendo, naquele exato instante, que perdeu o controle da própria história. Porque uma coisa é ser acusado num processo abafado, entre quatro paredes, com juiz amigo. Outra coisa completamente diferente é virar manchete. E Ademir sabe disso melhor do que ninguém. Afinal, foi ele quem ensinou o mundo a destruir reputações. E é aí, gente, que a câmera se vira para o outro lado da calçada. Adriana está lá, de braços cruzados, o queixo erguido, os olhos brilhando de uma emoção que ela nem consegue nomear direito. Mal. Mal está ao lado dela, quase pulando de empolgação. Tá vendo isso, mana? Tá vendo? Ele tá se afogando. E Adriana solta um suspiro que parecia preso no peito desde a noite em que aquele juiz comprado bateu o martelo e disse 12 anos. 12 anos. Vocês lembram daquela cena, não lembram? Ela de cabeça baixa no tribunal, a família chorando atrás e Pedro gritando que não ia desistir dela. Pois é, hoje é Ademir quem está de cabeça baixa. Eu não quero que ele vá preso ainda, mal, ela diz baixinho. Eu quero que ele sinta. Eu quero que ele acorde todo dia sabendo que perdeu tudo. Um dia de cada vez. Do jeitinho que eu senti lá dentro. E olha, quem ouve isso sente um arrepio. Porque essa não é mais a Adriana doce que socorreu Arthur na rua. Essa é uma mulher que voltou da prisão com uma conta para acertar. E olha que detalhe delicioso, meu povo. Nada disso aconteceria se Adriana não tivesse feito o que fez. Vocês lembram? Ela se apresentou como Ivone. Inventou um nome. Inventou uma vida. Se aproximou da Sueli, devagarzinho, ganhou a confiança dela, escutou cada mágoa engolida, cada humilhação guardada. E quando a hora chegou, foi Adriana quem colocou o nome de Pedro na mesa. Ou seja, cada flash que está estourando na cara de Ademir agora nasceu de uma conversa de café entre duas mulheres cansadas de serem esmagadas por homem poderoso. Ele nem imagina, né, mana? Diz Mal. E Adriana balança a cabeça. Não, e é isso que me dá mais gosto. Ele acha que está sendo derrubado pela imprensa. Ele não sabe que quem puxou o gatilho fui eu. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a queda de Ademir atinge justamente quem ele mais deveria ter protegido. Dora está na escola de dança, sentada, o celular na mão, o nome do marido em todas as notificações. E Patrick, que chega para a aula e encontra aquela cena, larga tudo e senta ao lado dela. Dona Dora, a senhora não tem culpa de nada disso. E ela levanta os olhos molhados. 30 anos, Patrick. 30 anos eu dormi ao lado desse homem. E agora eu descubro que ele fazia isso com as funcionárias? Que ele humilhava mulheres que dependiam do salário dele? A voz dela se quebra. Eu me sinto burra. Eu me sinto cúmplice. E Patrick segura a mão dela com uma delicadeza linda. A senhora não é cúmplice de nada.
A senhora é a primeira vítima dele. Meu Deus, que cena! Porque Dora já tinha expulsado o Ademir de casa, já tinha decretado o fim do casamento, mas uma coisa é decidir na raiva. Outra coisa é ver o sobrenome que você carregou a vida inteira virar piada na televisão. E se você acha que o inferno de Ademir parou por aí, você não conhece o Kleber. Porque no escritório, Pedro está debruçado nos autos quando o sócio entra com aquela expressão de quem está segurando uma bomba na mão. Pedro, mas 2 mulheres me procuraram hoje. 2 querem denunciar o seu pai. E Pedro fecha os olhos. Ele não comemora, gente. Ele não sorri. Porque, no fim das contas, é o pai dele. É o homem que ensinou ele a andar de bicicleta e que depois ensinou o mundo a comprar juiz. Você vai aceitar? Pergunta Kleber. E Pedro demora, respira, levanta a cabeça. Se eu não aceitar, elas vão procurar outro advogado. E esse outro advogado pode ser comprado. Eu não posso correr esse risco. Kleber assente devagar. Então tá, mas prepara o coração, porque a partir de agora não tem mais volta. E não tem mesmo, porque uma denúncia é um escândalo. 3 denúncias. 3 denúncias é um padrão. E padrão, no tribunal, é condenação. Mas atenção, porque agora vem a cena que detona o casamento de vez. Bruna descobre. Isso mesmo. Bruna descobre que o advogado que está representando a mulher que denunciou o sogro dela é o próprio marido. E ela chega em casa branca feito papel. Me diz que não é verdade, Pedro. Me diz que não é você. Pedro larga os papéis na mesa. É verdade. E ela explode. Você tá louco? Você virou advogado da mulher que quer destruir o seu pai? Que quer destruir essa família? E Pedro se levanta e responde com uma calma que dói mais que grito. Essa família já estava destruída, Bruna. Meu pai destruiu ela sozinho, muito antes da Sueli abrir a boca. Ah, e você virou o quê agora? O justiceiro? O herói? Ela cospe. Ou você tá fazendo isso por outra pessoa? Porque eu não sou boba, Pedro. Eu vejo você olhando pro vazio. Eu vejo você me chamando pelo nome dela. Aí, minha gente, cai aquele silêncio de novela que vale mais do que 1000 diálogos. Porque não dá para negar o que já aconteceu. E Bruna, doente, escondendo do mundo inteiro um diagnóstico que só o marido e o médico conhecem, sente que está perdendo a única coisa que ainda tinha de pé. Agora vamos para a mansão dos Brandão, onde a guerra tem outro cheiro. Cheiro de ouro falso. Carmita chega com o anel na mão, aquele anel que ela pegou no momento de desespero, e mandou avaliar, e entrega o laudo. Pilar, esse anel não é verdadeiro, é uma imitação. E a reação de Pilar, gente? A reação de Pilar é de arrancar suspiro. Como é que é? Está escrito aí, é réplica. E Pilar joga o papel no chão. Você está me chamando de idiota, Carmita? Você rouba a minha joia? Fica com ela sabe-se lá quantos dias e volta aqui dizendo que é falsa? Você inventou isso para justificar o roubo? Eu não inventei nada. Sai da minha casa. Sai! E Carmita sai humilhada mais uma vez. A mesma Carmita que perdeu todo o dinheiro no golpe do Edson. A mesma que já tinha sido humilhada por Arthur naquela sala. Coitada. Mas... e se ela estiver certa? Ela está. E é por isso que Pilar chama Yuri. Aquele Yuri que ela contratou como motorista. Aquele que ela olha com um brilho no olho que não é de patroa nenhuma. Yuri, alguém está me enganando dentro dessa casa. A senhora acha que foi um funcionário? E ela dá aquele sorriso gelado. Eu acho que pode ser gente muito mais próxima do que funcionário. Eu quero que você descubra. E eu não quero saber como. Olha o tamanho do estrago. A mulher que mandou sequestrar, que mandou atacar, que mandou expulsar uma família inteira para a rua, agora se sente traída. E é irônico, não é? Porque quem passa a vida enganando todo mundo é sempre a primeira a achar que está sendo enganada. E a resposta vem rapidinho. E vem de dentro de casa mesmo. Ingrid chega. Aquela Ingrid recém-empossada na presidência da joalheria, com o queixo empinado, e desmorona diante da mãe. Mãe, para de procurar culpado. O anel é um protótipo. Pilar congela. O quê? Eu ia trocar. Eu ia colocar o verdadeiro no lugar assim que a senhora terminasse de pagar a peça. Era temporário. E Pilar se levanta devagar, daquele jeito que só ela sabe. Você me deixou desfilar por essa cidade inteira com uma joia falsa no dedo? Eu, Pilar Brandão, dona de uma joalheria, exibindo bijuteria? Mãe, é um procedimento normal. Todo mundo faz. Normal? Meu Deus do céu. A briga é feia.
É de mãe e filha, se olhando como duas estranhas. E no fundo, o que mais dói em Pilar não é a joia. É descobrir que a própria filha, aquela que ela colocou no trono da empresa, é capaz de operar nas sombras. Aliás, vocês perceberam? Se Ingrid é capaz de trocar um anel, do que mais ela é capaz dentro daquela joalheria? Guardem essa pergunta, porque ela vai voltar. E, no meio de tanto veneno, a novela nos dá um respiro. Na cozinha, Rosa se aproxima de Tilde com aquele jeitinho de mãe. Menina, você já reparou como o Edivaldo te olha? Tilde ri, sem graça. Imagina, dona Rosa. Imagina nada. O homem derruba a bandeja quando você passa. E as duas caem na risada. É bonito, é leve, é humano. E é justamente por isso que dói tanto lembrar que aquela mesma casa foi o palco de um assassinato que continua sem resposta. Mas segura, porque o capítulo ainda tem um soco no estômago. Otoniel chega e chama a neta. Adriana, senta aqui. Eu preciso te contar uma coisa. E ele conta. Conta que Pilar mandou aquele motorista abordar Elisa na rua, que obrigaram a mulher a entrar no carro, que ameaçaram, que disseram para a família de Adriana sumir. E Adriana escuta tudo em silêncio, e a gente vê o rosto dela mudar em tempo real. Ela pegou a minha mãe, vô? Ela colocou a mão na minha mãe? A mesma mãe que foi diagnosticada com fibromialgia, que já mal aguenta o próprio corpo, que perdeu a casa, que perdeu tudo. Adriana, não faz besteira, implora Otoniel. Você tá incondicional, minha filha. Um passo errado e você volta pra lá. Mas já é tarde. A menina se levanta, pega a bolsa. Aonde você vai? E ela responde, com uma frieza que dá medo. Resolver. E o capítulo fecha com Adriana atravessando a rua em direção àquele portão. O portão da casa que era de Arthur. A casa onde ela quase se casou. A casa de onde ele caiu daquela varanda. A casa de onde a família dela foi expulsa, como se fosse lixo. E lá dentro, sem imaginar nada, está Pilar. Furiosa com a filha, desconfiada dos empregados, com um anel falso no dedo e a certeza de que alguém está armando contra ela. Ela não faz ideia de que a tempestade está subindo a rua a pé neste exato momento. Adriana para diante do portão, olha para cima, para a varanda. Aquela varanda. E por um segundo, a gente vê no rosto dela tudo de uma vez. O vestido de noiva, o apagão, o grito, o corpo na calçada, a algema, o presídio, a mãe dela sendo empurrada para dentro de um carro. Meu Deus, o que vai acontecer quando essas duas se olharem cara a cara? E aí, meu povo, vocês conseguem acreditar nesse capítulo? Ademir sendo devorado pela imprensa, Pedro escolhendo a justiça em vez do próprio sangue, Bruna descobrindo que perdeu o marido para uma causa e talvez para outra mulher, Pilar traída pela própria filha e Adriana descobrindo que mexeram com a mãe dela. Me digam nos comentários, vocês acham que a Adriana deve entrar naquela casa? Ou recuar para proteger a condicional? Porque o coração diz uma coisa, mas a cabeça diz outra. E de 0 a 10, que nota vocês dão para o Pedro nesse capítulo? Ele foi corajoso ou foi covarde por não conseguir ser sincero com a Bruna? E a Ingrid merece uma segunda chance depois dessa confissão? Ou é tão perigosa quanto a mãe? E mais, quem vocês acham que empurrou Arthur daquela varanda? Diná? Pilar? Ulisses? Porque esse mistério ainda não acabou. E alguém naquela casa sabe a verdade. Deixem tudo nos comentários. Eu leio um por um. Se você gostou desse resumo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos capítulos vêm com tudo. Um beijo enorme e até o próximo episódio de Quem Ama, Cuida.